Oi! Hoje é a resenha do conto O Enterro Prematuro, escrito por Edgar Allan Poe, aqui do livro da Dark Side, Medo Clássico, volume 2. Edgar Allan Poe, no nosso projeto Mês do Terror, edição 2018. Determinados temas despertam o interesse geral, mas são tenebrosos demais para ser abordados pela ficção. O romancista deve evitá-los, se não quiser ofender ou desagradar quem o lê. Tais temas somente são paliatáveis quando sublimados pela gravidade e pela imponência da verdade. A verdadeira desgraça, de fato, o supremo infortúnio, é singular, não plural. É graças à misericórdia divina que os terríveis extremos do sofrimento são suportados pelo indivíduo, e não pela massa. Esses são trechos ali do começo de O Enterro Prematuro, escrito por Edgar Allan Poe, que conta a história de um escritor que, como ele coloca aqui já na abertura do seu texto, certos temas não devem ser usados pelo ficcionista. Ou seja, o tema da morte, sobretudo o enterrado vivo, não deve ser tratado como uma historinha cheia de rococós ou quiprocós. Não, deve ser mais narrado como fatos, como uma notícia jornalística. Então, por causa disso, ele começa a citar alguns casos que ele ficou sabendo ao longo dos anos. Obviamente, de pessoas que foram enterradas vivas e depois se descobriu que elas estavam somente mortas depois do velório, depois do enterro. Ele conta pelo menos uns 3, 4 casos bastante interessantes. Mas aí a gente pode pensar, tá, se esse romancista aqui não quer tratar sobre isso, então o que vai ser essa história aqui? Ela não vai ser ficcional? Sim, ela vai ser ficcional, porque afinal de contas, esse escritor aqui tem também o seu caso de ser enterrado vivo para contar pra gente. Mas eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto. É curioso, como logo no começo da leitura a gente já percebe esse grande dilema vivido por esse artista, que considera que essas questões mortais, como ser enterrado vivo, são mais apropriados serem utilizados pelos jornalistas e não pelos romancistas. Você se agarrar a um elemento mais ficcional para incorporar ali naquele enredo. Claro que a gente acaba tendo uma grande brincadeira aqui do Edgar Allan Poe. Claro, ele é um escritor, obviamente, há uma metalinguagem muita nessa história aqui. E ele, quando começa a relatar alguns causos, justamente de pessoas que foram enterradas vivas, mas claro, sabemos que ali o escritor, o personagem, diz que são fatos ocorridos, que ele ouviu falar. Mas, no fundo, nós também sabemos que tudo isso aqui é invenção do próprio Edgar Allan Poe. Mas também uma coisa acontece de curioso. A gente vai vendo esses relatos que são bastante interessantes. Todas as histórias são boas, breves, mas impactantes, que provocam certa agonia. E você fica pensando realmente, mas peraí, não vai ter mais nada sobre isso? Vai ficar como um falso texto jornalístico então, no final das contas? Não, claro, porque a gente, já deduz, obviamente, que para esse texto aqui ter uma certa salvação, uma finalidade, sim, esse próprio escritor vai dizer que sim, ele viveu uma experiência de quase morte, de ser enterrado vivo. Isso não é um spoiler que eu estou dizendo para vocês, é uma obviedade que a gente passa a considerar depois de um certo tempo, depois dessas historinhas contadas. Agora, uma coisa curiosa acaba resultando disso tudo. A história em si, que o escritor conta pra gente da vida dele, não é tão interessante quanto as historinhas narradas que ele ouviu dizer. É sério, porque inclusive acontece uma certa enrolação e até um certo momento de exagero ali por causa da catalepsia que esse escritor possui. Num certo momento ele viaja na maionese e relata que ele inclusive bate um papo com um demônio nessas perspectivas de um dia estar dentro de um caixão, mas ainda vivo. Nesse ponto o texto ele dá uma queda abrupta e passa a ser muito chato, sempre comparando, claro, com as outras historinhas que a gente acabou de ler, que são bem interessantes.
Mas aí, depois, quando enfim ele realmente começa a dizer o que foi, o que aconteceu com ele, aí começa a melhorar um pouco. Mas eu preciso dizer que no fundo, a história dele perde para os outros 3, 4 relatos. Claro, no fundo a gente tem uma grande moral aqui dessa história, né? Que é a coisa do viver sempre culpado ou sofrendo por antecedência, né? Não querendo morrer e quase sempre já pensando que está morto, mas não está morto, né? Ainda está vivo, aí você é enterrado e acaba morrendo depois. Essa coisa do ser enterrado vivo é uma sucessão de tragédias, na verdade, né? Por causa disso, o subtexto aqui do conto do Poe é bastante interessante, o que também faz valorizar tudo, mesmo que o finalzinho não seja lá tão bom quanto o conjunto do texto. Resumindo, sim, esse também é um grande conto do Edgar Allan Poe. E por isso, para o enterro prematuro de Edgar Allan Poe, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Agora só resta esperar a última resenha aqui do livro da Dark Side para o nosso projeto Mês do Terror, edição 2018, e que será com um conto intitulado A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar. Uma história também bem esquisita e estranha. Gostei da história. Aliás, o vídeo resenha sai ainda hoje, nesse domingão às 9 da noite. Não esqueçam de ver aquele vídeo também para poder comentar e concorrer, claro, ao exemplar aqui do volume 2 do mito clássico Edgar Allan Poe da Dark Side. E enquanto o próximo vídeo não chega, então, eu deixo aqui do lado as resenhas dos outros dias, onde vocês também podem colocar um comentário e concorrer ao livro aqui. Bom, até mais!